Fala, cafezeiro! Hoje eu trouxe para vocês mais uma dica de maquiagem. Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo aí que eu fiz sobre o maquiatro, que lá eu fiz uma maquiagem de verdade. Mas na verdade eu trouxe para vocês uma técnica de preparo de expresso que tem bombado e muita gente tem me perguntado lá nas redes sociais se é eficaz ou não. E aí eu trouxe uma das versões mais básicas da técnica que a gente vai descobrir o como usar e o... E aí a gente vai descobrir como usar e da onde veio depois da vinheta. Bom, essa técnica tem bombado na internet e ela é popularmente conhecida como WDT. E o nome diz um pouco da origem da técnica, que basicamente a tradução é técnica de distribuição do Waze. E o Waze é o sobrenome do criador, que tem uma história muito curiosa no universo de café. Posso dizer que ele não tinha ligação direta com esse universo técnico do preparo de expresso. Ele é um entusiasta do café que mora na Dakota do Sul, é professor de ciência da computação. Aí a gente já começa a entender que quem mexe com computador é fascinado em café. Não acredito. E mais ou menos em 2004 ele começa os preparos de expresso em casa e em 2004 foi quando bombou também as imagens do filtro Naked na internet, que é aquela extração do expresso que a gente consegue visualizar todo ele saindo. E ele foi lá, pegou a máquina de expresso que tinha em casa, cortou o fundo do porta-filtro de forma manual, fez lá uma pequena adaptação para que ele conseguisse então também ter essa experiência em casa de fazer a extração do Naked. Porém, ele viu que não era tão simples assim, que é difícil de acertar uma extração do Naked padrão, assim como a gente vê na internet. É o que eu costumo dizer, a gente só posta o que deu certo, né? Até chegar naquele padrão ali, muita coisa aconteceu de errado no bastidor. E ele buscando formas de melhorar a técnica e tentar então chegar num consenso ali visual e sensorial adequado, foi aonde ele percebeu que alguns moedores, quando a gente faz a moagem, e no caso do Naked é uma moagem bem mais fina, é comum o café sair em pequenos blocos dentro do cesto do porta-filtro. E aí ele viu que esses blocos poderiam estar atrapalhando a pressão da água sair de forma homogênea, causando pequenas canalizações, e isso afetava então o resultado visual e sensorial do preparo. E aí ele começa então a querer misturar, eu diria, e quebrar esses blocos que eram formados pelo moedor de forma mais manual. Inclusive lá no artigo que eu estudei a história dele, ele fala que ele colocava um potinho de iogurte sobre o cesto do porta-filtro e mexia com uma pequena agulha, né? O potinho de iogurte pura e simplesmente para não deixar o pó esparramar e a agulha para quebrar aqueles gruminhos que iam criando ali na moagem do café. Então ele começa numa técnica bem básica e simples e depois ele mesmo foi melhorando essa ferramenta. E aí como que ela se popularizou? Ele, como era um entusiasta do café, participava de vários fóruns de discussão de preparo de café. E aí nesses fóruns ele começou a relatar essa técnica que ele tinha feito, que tinha visto um pequeno resultado, que o café dava uma melhorada. E aí outros entusiastas e baristas começam a olhar para a técnica de maneira diferente e fazer os testes caseiros, né, domésticos. Até que essa técnica vai para um barista bem conhecido do mercado, que é o Scott Hall, que inclusive a gente já fez um vídeo aqui falando um pouco da história dele no vídeo que a gente fala do Hall Spin, que é uma técnica que ele desenvolveu. E o Scott Hall começa a fazer testes mais científicos, se assim eu posso dizer, com diferentes tipos de agulha, diferentes volumes de agulha, testando, misturando mais superficial, mais profundo, e aí realmente ele começa a ver resultados sensoriais e físicos, né, visuais, mais significativos. E aí a técnica toma uma proporção maior no universo de café especial de maneira geral. E aí com essa evolução e esse olhar realmente científico para a coisa e comprovado que há um ganho sensorial ali no preparo do expresso, marcas e a indústria de equipamento começou a olhar para isso. A gente já tem diversos modelos de WDT disponível e já está sendo visto que ele é eficiente inclusive no dia a dia da cafeteria. E aí para facilitar
facilitar o dia a dia da cafeteria, já existem algumas versões eletrônicas, né, a qual você só encosta às vezes no café e ele já dá aquela misturada para que seja eficiente. E hoje eu tenho aqui um modelo simples, bem básico, é uma pequena apoio, uma pequena haste com algumas agulhinhas, talvez seja de melhor custo-benefício no mercado, e a gente vai testar esse e vamos ver se ele funciona. O próprio criador, ele fala: eu não imaginava que eu ia deixar esse legado para o mercado de café, mas eu ainda sou purista e gosto das minhas agulhinhas manuais, onde eu tenho o controle. Vamos testar aqui, ver se é eficiente ou não, e conforme a gente for tendo acesso a outros modelos de WDT, a gente traz aqui no canal para que a gente possa fazer uma avaliação e ver se realmente a técnica funciona. Então aqui, ó, é isso que acontece. Tá vendo que aqui é um pequeno bloquinho, aqui é outro pequeno bloquinho. Então quando a moagem está muito fina, principalmente por preparo do naked em si, isso vai acontecer, esses bloquinhos vão ser gerados na moagem. Então, segundo os estudos, esses bloquinhos podem causar algum tipo de canalização e afetar a extração. Então, com a técnica, a gente vai tentar destruir esses bloquinhos e deixar o pó mais homogêneo para que a extração seja mais adequada. Isso aqui talvez seja uma peça essencial. No caso do criador, ele usou um potinho de iogurte, mas agora a gente já tem um aro específico para fazer a mistura e não esparramar. Então, ó, a gente pega as agulhinhas e de fato a gente tem que quebrar esses gruminhos, ó, deixar eles o pó bem homogêneo. Vamos avaliar aqui para ver como é que ficou. Então aqui agora é nítido, né? A gente vê que já está bem mais homogêneo o café sobre o porta-filtro e a gente já não vê mais aqueles blocos maiores, né? Então existe um certo padrão aí na distribuição. Porém, esse modelo de WDT, como vocês podem ver, acaba que ele não deixa plano, né? Então aqui talvez está mais baixo, aqui está um pouco mais alto. Então acaba sendo indispensável o nivelador para que a gente possa acertar essa curva aí. Nivelou. Agora a gente vai fazer a compactação, que também é algo que tem que ser padronizado, pois senão pode ocasionar algum erro na extração. E com esse tamper a gente consegue minimizar a chance de erro. Então aqui, ó, usando a técnica manual, os estudos, né, dos baristas comprovaram que se você mexe só a superfície, você tem um resultado, seria só superficial. Entendo que quando você mexe só a superfície, realmente você está quebrando só os bloquinhos que você está visualizando, mas pode ser que lá dentro, né, do cesto do porta-filtro ainda tem alguns bloquinhos formados e eles geram um pequeno espaçamento entre uma partícula e outra. Então, os WDTs automáticos, por exemplo, eles têm uma agulha mais profunda e eles fazem uma mistura na profundidade. Segundo o entusiasta, blogueiro e astrofísico Jonathan Gagné, ele conseguiu perceber que essa mexida mais profunda, ele, de certa forma, tira esse espaçamento de ar, né, que tem entre os blocos. Na compactação, evita resistências em pontos específicos e ele percebeu que em extrações um pouco mais alongadas ele conseguiu boas performances, ao invés de trazer super extrações. Então, a técnica vem sido aprimorada e testada ao redor do universo de café. Cabe um teste aí para que você possa entender qual vai ser o seu melhor resultado. Fez diferença então o naked com o WDT e o outro sem o WDT? Como vocês podem ver aí na imagem, um teve uma pequena canalização, lembrando que a gente usou a mesma quantidade de gramas e a mesma moagem para preparo,
gerou uma pequena canalização, onde vocês viram aí que dá uma espirrada, né? E acaba não sendo tão padrão o fio de café que sai ali na xícara. O outro já tem uma certa padronização, né? Desde o início da extração até virar um fio central aí no preparo do Naked. Então a gente percebe que sim, há uma diferença quando você vai lá com a técnica aplicada e o outro sem. E o que mais me intrigou, porque comeu muito trigo, foi o sabor. O sabor para mim foi algo assim surpreendente. O que canalizou trouxe uma acidez muito adstringente. A gente provou aqui, inclusive o time de gravação provou, a gente achou até que tava meio salgado. Essa nota mineral gritou muito ali na extração desse tipo de expresso. E o outro, a gente já percebeu um equilíbrio, uma doçura mais evidente, notas de chocolate, caramelo, então algo mais padronizado. Para você que tem uma cafeteria e busca uma receita boa de expresso para servir para os seus clientes, a gente usou aqui nesse vídeo o nosso Tiger, que é um blend criado para o preparo de expresso e hoje a gente tem vendido ele exclusivamente para as cafeterias no Brasil. Então, para você dono de cafeteria ou para você coffee lover que quer ter acesso a esse café, nos indica aqui nos comentários uma cafeteria que você conhece para que a gente possa então fazer uma prospecção e quem sabe levar esse café para próximo de você. Para você dono de cafeteria, na descrição do vídeo eu vou deixar um link de acesso da página comercial, a qual você tem acesso direto aos nossos vendedores e podem servir o Tiger aí na sua loja. E eu acho que esse vídeo traz algumas dúvidas. E uma delas é: qual é o melhor modelo de WDT para eu utilizar no meu dia a dia? Eu com certeza vou indicar a vocês os modelos mais automatizados, porque aí você tira a variável de que você tem que padronizar ali a sua mistura, né? Então hoje já existem aí vários modelos automatizados. Talvez aqui no Brasil a gente tenha ainda uma certa dificuldade de encontrar, mas a gente consegue comprar em sites do mercado externo e trazer para o Brasil. Até o momento a gente ainda não tem acesso, mas eu acho que em breve a gente vai encontrar várias soluções aqui no Brasil também. A outra pergunta é: isso é uma técnica de preparo de expresso ou eu posso fazer esse tipo de mistura num preparo de filtrado? O objetivo aqui é quebrar esses gruminhos. No preparo de filtrado, a moagem costuma ser um pouco mais grossa, então não gera esses gruminhos lá no preparo do filtrado. Eu diria que WDT no filtrado só se for com outro sentido, né? Fazer algum risco ali para facilitar a água percolar. Então, para você que é amante de expresso, tá aí mais uma técnica para que você possa testar na sua casa, ou para você que tem uma cafeteria, dá uma olhada aí na internet que já existem várias soluções de WDT automatizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não vou terminar com aquela piadinha de sempre. Até semana que vem. Então, qual é a piadinha? Deixa aí nos comentários. Até semana que vem.